Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Você se considera ou conhece alguma pessoa que é racional demais? Que está o tempo todo racionalizando sobre os fenômenos, sobre os processos da vida, sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, ao redor dessa pessoa? Você é uma pessoa assim? Ou você conhece alguma pessoa desse jeito? Eu faço essa pergunta porque, curiosamente, e não raramente, até com bastante frequência, eu ouço pessoas falando para mim que eu sou uma pessoa que estou o tempo todo falando de muita coisa acontecendo, estou relacionando muita coisa, e que, em alguns casos, as pessoas dizem que eu sou racional demais. Esse demais não é no sentido que nossa, você é muito racional, que legal. É um demais que vem no sentido de quase um excesso. Então, você racionaliza tudo o tempo todo. Essa é a frase que eu escuto desde muito sempre, desde cedo da minha vida. Muitos tempos eu escuto isso, em diferentes contextos, por diferentes razões. E o que eu acho interessante é que quanto mais o tempo vai passando, mais as pessoas vão chegando até mim e vão me elogiando. E o elogio que as pessoas fazem para mim, geralmente vem nesse lugar. Nossa, Andreone, você consegue fazer pontes com vários tipos de informação. Você consegue criar conexões com várias formas de pensamento, com várias ideias, com várias coisas. E isso é muito didático. E eu confesso que eu gosto de ouvir esse tipo de reconhecimento, porque, de fato, eu sou essa pessoa. Eu gosto de ouvir as pessoas falando que eu correlaciono bem as coisas, né? Que, como eu já falei algumas vezes, eu fiz biologia, eu me formei depois em psicologia, fiz meu mestrado em neuroanatomia e neuroendocrinologia e estou terminando meu doutorado em sexualidade, emoções, tipo nojo. E é assim, eu faço muita relação entre várias coisas que eu vou vendo. Mas além disso também, eu sempre gosto de mencionar dados históricos, porque eu também gosto muito de ler, de estudar história. Histórias, tanto que seja história geral, história do mundo, história do Brasil. Eu gosto também de antropologia. Boa parte da minha formação em psicologia, como na USP, a gente pode escolher disciplinas optativas. Boa parte dessas disciplinas que eu fiz foi na antropologia, muitas na antropologia. Algumas na sociologia. Eu gosto também de pensar na ciência de modo geral, física, química, a biologia, né, porque está bem na minha base de formação. E eu gosto de pensar em vários correlatos, várias coisas que podem ser relacionadas. E eu faço isso de um jeito que para mim não é um esforço que eu tenho que fazer. Eu estou falando de uma coisa e já começo a pensar, criar associações e criar muitas pontes e conexões mesmo. Então, quando chegam em mim e falam que eu consigo transitar em várias áreas de um jeito didático, eu até gosto. Eu gosto desse tipo de elogio. Eu encaro a princípio como um elogio. Mas quando entra nesse lugar da racionalização excessiva, que é o que eu sinto quando as pessoas vêm falar para mim, nossa, mas o tempo todo você está pensando em um monte de coisa, é porque também tem um outro dizer, que não é esse da superconexão num lugar positivo, de elogio, que é uma outra forma que as pessoas usam também para se referir a mim. As pessoas vêm falar para mim, por exemplo, como eu já ouvi, nossa, mas você o tempo todo não consegue desligar o todo? Você não consegue desligar o todo? Você tem que estar o tempo todo refletindo e falando e pensando, igual já falaram para mim. Nossa, André, mas você também, né? Não consegue um minutinho desligar o todo? Ou então, numa outra conversa com a pessoa, que essa pessoa falou para mim assim, ai, mas será que você não consegue parar de militar só um minuto? Será que você não consegue não problematizar alguma coisa só um minuto? E eu confesso que na hora que eu escuto essas coisas, bate uma certa chateação, e não é de mim, é do contexto, porque algumas pessoas esquecem que nem todo mundo é neurotípico, que nem toda pessoa é neurotípica, tem um funcionamento que se aproxima do funcionamento mediano, né, da média geral. Algumas pessoas vão ter um pensamento que
tá para além disso, tá em outra caixa, tá em outro modelo, tá em outro funcionamento. Eu tô falando de pessoas neurodivergentes. E eu tenho uma característica muito neurodivergente, muito marcada em mim, que é desde quando eu era criança. Eu sempre sou uma pessoa que gosta de saber as coisas, né? Algumas pessoas vão chamar de fofoqueira, que talvez seja também. Mas não é uma fofoca gratuita. Eu sempre gosto de saber como que as coisas se relacionam. Minha mãe sempre me fala, e sempre me falou, que eu não podia ver ela fazendo alguma coisa, e eu chegava nela e falava, ô mãe, o que que você tá fazendo? Aí ela me falava o que ela tava fazendo, e eu falava, por quê? Ou pra quê? Por que que serve isso? E etc e tal. Então, eu tenho essa característica minha, do meu modo mesmo de funcionar, o meu pensamento, que é talvez o que digam por aí, não desligar o todo. Só que esse não desligar o todo não é uma coisa escolhida, é o meu modo de pensar, meu modo cognitivo, é parte de uma neurodivergência que eu considero, porque como eu já falei algumas vezes, né, estou nessa suspeita de pertencer ao espectro autista, ainda não fiz o teste diagnóstico, não sei se eu tenho interesse em fazer, mas tudo indica para esse lado, não só na questão do pensamento nesse sentido, mas várias outras coisas fisiológicas, de olfato, de tato, de incômodos e coisas que marcam muitas pessoas dentro do espectro autista, né? Mas voltando, esse modo de pensar, esse jeito de não desligar o todo, de estar o tempo todo racionalizando, não significa que me faça bem, porque como eu já demonstrei mais ou menos, isso afeta as minhas relações pessoais, e afeta justamente nesse lugar de ser, de repente, aquela pessoa que está o tempo todo problematizando, militando, no ativismo o tempo todo, falando de um monte de coisa o tempo todo. E não é uma coisa que necessariamente eu consiga separar. Já teve um tempo que eu tentei fazer isso, uma coisa que é um termo em inglês, né, mas que no autismo se usa muito, que é masking, que seria no sentido de se mascarar, de colocar uma máscara. Eu já tentei por muito tempo, por muitos anos, me mascarar de algum jeito para não ser aquela pessoa que todo mundo vai falar. Ih, chegou a pessoa chata do rolê. Ai, chegou a pessoa que tá enchendo o saco. Chegou isso, chegou aquilo. Eu tentava, né? Mas eu já vi que isso faz muito mais mal do que bem para mim. Faz muito mais mal eu tentar esconder um jeito que eu sou, uma maneira que eu tenho de produzir meu pensamento, do que me encaixar numa certa normalidade. E a gente sabe que essa questão da racionalização, por mais que o Ocidente, o ocidentalismo produza essa noção de que o racional é melhor, dependendo dos corpos que este racional habita, essa racionalização ela vai ser considerada um excesso, portanto ruim. E é aí que eu quero pegar, é a partir daqui que eu quero falar algumas coisas. Então, no primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre esse negócio da racionalização, etc., como que a gente faz para não ser racional e que estratégia é essa de não ser racional, a quem ela serve. E numa segunda parte, eu quero falar sobre um conceito de pessoas ativadas. Por que que algumas pessoas acham que pessoas são ativadas demais porque está o tempo todo alerta com os problemas sociais? E começando aqui, por essa parte de que essa racionalização, nós precisamos lembrar primeiro, o Ocidente, o ocidentalismo que a gente tem aqui, produz um ser humano, que ele é o modelo de ser humano, é o modelo de pessoa que vai determinar o que é certo e errado, e ele é branco, ele é cisgênero, ele é heterossexual, ele é masculino, ou masculinista, se preferir. E esse ser humano, que vai desenhar as lógicas de um funcionamento da mente, inclusive, é um ser humano que, quanto mais racional, melhor. Quanto mais racional, mais próximo de uma civilização, e entenda entre aspas, porque civilização é um processo colonial. Quanto mais civilizada a pessoa, mais se espera que ela seja erudita, algumas pessoas usam esse termo ainda, racional demais, que consegue elaborar muito bem as coisas, que tem muito nítidas ideias, que constrói um raciocínio muito bem fundamentado, embasado, que também vai caminhar nas lógicas brancas e masculinistas, e essa pessoa está muito bem. Só que uma pessoa branca fazendo isso, ela é vista com bons olhos, ela é vista de um jeito positivo. Agora, e as pessoas que não são brancas? As pessoas que não são homens, as pessoas que não são neurotípicas e as pessoas que não possuem um corpo padrão. Como que elas ficam quando elas racionalizam? Quando são corpos dissidentes, em vários sentidos, um corpo dissidente ele é esperado que ele ocupe principalmente a margem de tudo. Que ele ocupe a margem do pensamento, que ele ocupe a margem do prazer, a margem do desejo, da riqueza, da felicidade, caso exista, do afeto, ou seja, são corpos que, desenhados socialmente, são posicionados num lugar de escassez, limitação,
incompetência, incapacidade e tudo que possa correlacionar com coisas não legais, coisas pejorativas. E essas pessoas que ocupam esse espaço, elas tendem a se sentirem nesse espaço. E não é uma coisa que acontece por acaso. Estar dissidente na sociedade é lutar contra um imperativo do quê? Da beleza, o imperativo do perfeccionismo, da perfeição, desse lugar onde só alguns corpos marcados enquanto corpos brancos colonizadores podem ocupar. Então, quando uma pessoa que não é esse corpo tenta se pronunciar, tenta emitir o seu enunciado e falar e ser e existir e sentir, essa pessoa é logo posicionada num lugar ruim. E por isso que existe essa dicotomia entre o racional e o emocional. No Ocidente, nessa construção ocidental do ser humano, da inteligência, de tudo que constrói a subjetividade humana, a divisão entre racional e a pessoa que é emocional é muito marcada. O racional deixado e positivado para pessoas brancas da branquitude, masculinistas e assim por diante. O irracional, ou até mesmo o emocional, é relegado para pessoas, colocado para pessoas que são consideradas selvagens, que são consideradas, entre aspas, primitivas, como algumas pessoas usam o termo, pessoas que são consideradas não civilizadas. E aí existe essa dicotomia em que o irracional, o emocional, ele é a linguagem dessas pessoas. Nós vamos ver que não é à toa. Enquanto quem pensa, quem tem ideias válidas e que realmente são importantes, são pessoas brancas, cisgêneras e brancas cisgêneras masculinas. Quanto mais rica, mais racional ainda se espera que essa pessoa seja. E aí eles começam, né, separando as coisas pelos graus de selvageria que um corpo ou uma comunidade apresenta. Naquele livro Cortiço, né, o Cortiço de Aloysio de Azevedo, a gente vai vendo que aquele português que chega, se não me engano, João, né, ele chega no Brasil e ele vai se selvagerizando, ele vai tendo os costumes daqui, o calor, sentindo como que é a coisa aqui, até um ponto que na narrativa fala que ele abrasileirou-se. Ele se tornou brasileiro e toda a narrativa construída para chegar nessa frase, e João, eu acho que é João, né? Ou é Francisco, eu não lembro agora. E essa pessoa abrasileirou-se. Toda a narrativa que antecede essa afirmação identificatória é uma narrativa que vai mostrar o tropicalismo daqui do Brasil. Vai mostrar o emocional, o instintivo, entre aspas, do ser humano. Aí ele chegou nesse lugar, porque ele saiu de uma Europa, onde ele era um ser humano civilizado, chegou nesse lugar e abrasileirou-se, porque se tornou uma pessoa animalizada, vamos chamar assim. E nesse desenhar, nesse construir da vida, nesse produzir-se enquanto um ser racional, civilizado, ou um ser selvagem e emocional, essa dicotomia marca muito isso. Por muito tempo, pessoas negras foram consideradas nesse lugar puramente emocional. E até hoje ainda são colocadas assim, de um modo que uma pessoa negra que fala bonito é uma pessoa erudita e que ela chama atenção porque ela fala bonito. Uma pessoa branca que fala bonito não está fazendo mais do que o seu dever. Então, eu já vi, por exemplo, recentemente, eu fiz uma fala na Universidade de Brasília, e assim, gente, eu mencionei ali meia dúzia de textos, de livros, porque a ideia era ter uma conversa mais aberta e menos focada numa teoria fechada, com um monte de referências que eu costumo fazer se precisar. Aí o que aconteceu foi o seguinte: acabou aquela fala e o primeiro comentário que teve foi de uma mulher branca que começou a falar o seguinte, né? Olha, você é muito erudito. Ainda me chamou no masculino. Patético mesmo isso. E você é muito erudito. Nossa, tô impressionada com o seu grau de erudição. E, gente, não. Eu não falei nem tanta coisa assim. Mas é porque é uma pessoa negra falando, né? É uma pessoa negra colocando pra fora coisas que são esperadas de pessoas brancas. Por isso que o nosso corpo soa nesse lugar desse jeito. E aqui eu acho que é importante, né, a gente relembrar. Essa dicotomia entre o racional e o emocional, ela é puramente racista, misógina e etarista em vários graus, e capacitista, obviamente, mas ela não é científica. A ciência já provou em vários contextos, em vários casos, que a emoção e a razão não estão separadas. E só para citar um exemplo, tem o caso famoso do Phineas Gage, que é um operário. Eu vou pegar aqui um texto, né, que é de um site, que é da agência Fiocruz. O texto chama Traumatismo Craniano revela mecanismo de compensação cerebral. Não vou entrar em detalhes, mas vou trazer esse exemplo que é interessante. E o texto vai dizer o seguinte: em 1848, Phineas Gage, um operário ferroviário americano de 25 anos,
teve o crânio atravessado por uma barra de ferro, que provocou danos ao lobo frontal. Depois disso, Gage apresentou mudanças em sua personalidade, atribuídas na época a possíveis lesões na região frontal esquerda. Em 15 de agosto de 2012, o brasileiro EL, de 24 anos, sofreu um acidente semelhante em uma construção. Um vergalhão caiu do 5º andar, perfurando o lado direito do seu crânio e o seu lobo frontal. Com a separação de 164 anos, o estudo das lesões de EL, envolvendo pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Albert Einstein College of Medicine e da New York University, entre outros, ajuda a desvendar o processo de compensação cerebral após traumatismo do lobo frontal. Isso joga luz ao caso de Gage e abre caminho para o tratamento médico. Para quem conhece um pouco disso, né, de região cerebral, eu vou só dar uma palhinha, para quem não conhece também já vai ficar sabendo, que essa região frontal, a pré-frontal do córtex, é uma região onde ocorrem os processos mentais, comportamentais e cognitivos, digamos resumidamente, mais complexos. É nessa região, por exemplo, que atua, e essa região ela é responsável pela escolha das opções, estratégias comportamentais, manutenção da atenção, planejamento e o detalhe importante que eu quero chamar a atenção, o controle do comportamento emocional. Ou seja, quando teve o caso de Phineas Gage e agora com esse caso de EL, que é esse nome, o nome resumido que colocaram aqui no site, esse caso traz a seguinte pista. Acredita-se que a emoção e a razão operam, acreditava-se, né? E algumas pessoas até podem acreditar, que a emoção e a razão operam separadamente. Esse caso mostra que quando a região cerebral, onde acontece a ativação e o comportamento emocional, ela é afetada, o que significa? Que o racional deveria acontecer sozinho. Deveria continuar acontecendo, já que o racional e o emocional não são a mesma coisa. No entanto, esse caso mostra que, atingindo a região mais emocional, a parte racional também foi comprometida. Não à toa usam muito esses exemplos para fazer teoria dos jogos, para pensar na questão de escolhas e escolhas de risco ou não, e mostra que existe uma afetação do emocional sobre o racional, ao ponto de não poder dizer que são coisas que caminham separadas. Eu entendo que o que algumas pessoas chamam de racional poderia ser traduzido como teórico. Então falar é racionalizar sobre, é teorizar sobre. Não, racionalizar que eu estou falando aqui é sobre a capacidade de fazer escolhas mais objetivas, só que isso entra no campo emocional. E por que eu estou dando toda essa volta, falando desses casos, desses acontecimentos? Porque as pessoas que são neurodivergentes, que racionalizam muito, elas fazem isso às vezes porque não tem jeito, a gente só consegue fazer assim. Mas nem é disso que eu quero falar. Eu quero falar, e agora eu vou dar um salto aqui, que é a seguinte coisa. Será mesmo que a gente está sendo racional demais? Ou será que nós estamos construindo um modo de se separar do colonialismo, de se separar do racismo, a misoginia, patriarcado e tudo mais? Será que tem algum jeito da gente se produzir em cima de um sistema que foi sistematicamente criado para que a gente se adequasse a ele num processo de adestramento mesmo? Porque é isso que acontece. Quando a gente entende o que é um adestramento, que existe um comportamento repetido, existe uma recompensa por esse comportamento, existem punições, existem várias coisas que participam disso e que vão construir em nós, inclusive, uma memória comportamental, uma memória afetiva, uma memória social, sobre as coisas às quais a gente está submetida. Então, quando a gente está num sistema, e esse é um grande ponto, quando a gente está num sistema colonial, onde nós somos pessoas que a nossa história, a nossa vivência, ela é colonizada por uma estética, por um modo de existir adequado em detrimento de todos os outros, nós estamos aqui falando de que, desde antes do nosso nascimento, atribuem a nós coisas, características, desejos, expectativas, projeções, que quando nós nascemos vão ser colocadas sobre nós, como esse fardo que nós devemos carregar, que é o fardo da civilização. Nós vamos ter que carregar esse fardo, aprender a ser, aprender a estar no mundo nessa condição. Nessa condição de quê? De que nós somos pessoas que precisamos estar dentro de uma conformidade. Então o nosso desejo, a nossa busca, a nossa intenção,
muito do que a gente faz e faria ao longo da vida vai ser algo que nós aprendemos a fazer e que, inclusive, nós aprendemos a gostar de fazer. Quando a gente aprende a gostar de uma coisa, mesmo que essa coisa não nos faça bem, mas nós aprendemos que gostamos, dificilmente nós vamos conseguir deixar de fazê-la, porque ainda é muito comum a gente se guiar pelo nosso interior, pelo nosso eu. E dentro de um mundo neoliberal, mais ainda, no mundo neoliberal, onde a pessoa é colocada como aquela pessoa que tem o direito da escolha, que ela é livre para pensar, para escolher, que ela tem autonomia, que ela tem que ser dona do próprio destino, como vão dizer os coaches, ela tem que ser a pessoa que vai atuar no palco da própria vida. Então essas pessoas que estão nesse lugarzinho, que é reforçado pelo capitalismo, pelo neoliberalismo e pela religião às vezes, a gente aprende que se a gente gosta, se é o nosso desejo, se é o que está no fundo do nosso coração, é o que a gente é. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Assim que pensam. E a gente vai criando essa ilusão, essa fantasia de que se eu gosto, se eu sou, se eu desejo, então isso me define. Isso está me definindo. E por que vem isso de novo na minha fala? Porque se a gente fosse se movimentar no mundo a partir daquele lugar e a partir do modo como a gente se percebe e a partir do nosso desejo e simplesmente assim, sem questionar, sem problematizar, sem falar nada disso, a tendência é que nós repetíssemos cada vez mais as tecnologias que nós aprendemos. Nós vamos reproduzir discursos e práticas que nós aprendemos. E fazendo isso, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos reforçar um sistema, reforçar o colonialismo, reforçar todas as práticas segregadoras e excludentes que a gente conhece e vê e que às vezes a gente nem sabe que a gente faz isso. Por isso que deixar a vida levar a gente é deixar a gente às vezes fazer e reproduzir o que já existe. Só que aí, quando uma pessoa entra no lugar de questionar tudo isso e ela entra no lugar de problematizar toda essa jogada, toda essa epistemologia, toda essa construção de sentido que a gente aprendeu a ter desde o começo e que tem bases coloniais, essa pessoa vai ser uma pessoa incômoda para o sistema, porque ela está querendo falar mal de uma coisa que não era nem para ela tocar no assunto. Então ela começa a racionalizar nesse processo, né, de conscientemente fazer um movimento de saída e ruptura, porque é um movimento ativo. Sair da colonização é um movimento ativo. Se deixar o fluxo, nós vamos reproduzir mecanismos que nós aprendemos antes mesmo de saber se a gente queria aprender e até mais, antes mesmo de saber se nós estávamos aprendendo. É isso que eu quero chamar a atenção. Quando a gente se propõe a romper uma lógica, que é uma lógica colonial, a gente só faz isso com movimento ativo. Até chegar ao ponto onde nós vamos ter condições de caminhar, de seguir nosso desejo, nossa vontade, nossos afetos mais interiores e potentes, sem precisar ficar lembrando o tempo todo de por que estamos fazendo aquilo, é porque nós já estamos num lugar de desconstrução, se é que ele existe, que já nos permite esse trânsito. Mas a minha pergunta é como que você vai estar nesse lugar, sendo que, por mais que você se permita e você entenda a dinâmica social, o mundo inteiro te produz e te cobra outra coisa. Uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa que não é homem, uma pessoa que não é divergente, que não é neurotípica, uma pessoa que é PCD, essas pessoas aí, elas não vão conseguir ter um descanso de só deixar o cérebro e a vida se movimentarem livremente, porque o mundo inteiro, o tempo todo, está lembrando elas de que elas não são daquele lugar, de que elas não pertencem àquela sociedade, porque tudo se desenha para ser um outro modelo. Então, como eu falava lá no começo, quando as pessoas me chamam de super racional, de que eu fico pensando o tempo todo, que eu fico problematizando tudo o tempo todo, eu me pergunto como seria não fazer isso. Como seria não fazer isso? E eu tenho até uma resposta apressada. Eu precisaria ser uma pessoa conformada com o sistema. Para eu não ter que pensar isso, eu teria que ser ou uma pessoa conformada com isso, num lugar privilegiado de que o que eu tenho, o que eu vivo e o que eu recebo na minha vida me permite nem pensar nisso. A água está tão acima de mim, tá tão acima das pedras, que são essas desigualdades, esses obstáculos, tão acima, mas tão acima, que eu consigo flutuar no meu barco, sem me preocupar em bater em nenhum lugar. Só que não, a minha água está muito embaixo, a minha água ainda passa pelas pedras, ainda bate nas pedras, eu preciso pensar, eu preciso ficar olhando, será que tem uma pedra ali? Ou às vezes está tão baixo que eu vejo a pedra, eu tenho que achar um lugar para desviar. Pessoas privilegiadas, que são as que eu me comentei no começo, elas têm uma água tão alta,
o mar delas, o rio delas é tão alto que esse rio que foi enchido com água de outras pessoas, ele permite ela flutuar sem se preocupar com obstáculos. Então, se ela não tem que se preocupar com obstáculos, é muito fácil ela ser good vibes. É muito fácil ela seguir, entre mil aspas, né, só a emoção, o desejo, fazer aquilo que ela gosta. Essa coisa que eu considero super idealista, super romantizada, de que a gente consegue fazer um mundo melhor para todo mundo, a gente consegue ter a paz, a gente consegue não problematizar tudo o tempo todo. São pessoas fantasiosas ou são pessoas privilegiadas? Às vezes, os dois. Eu entendo que tem um grau também de anestesia social, anestesia subjetiva, em que pessoas que estão ocupando um lugar de muita tristeza, de profunda desigualdade, vulnerabilidade social, precisam e às vezes nem tem muita escolha de viver, tem que se anestesiar mesmo. Porque o contato contínuo com essas pedras, o contato contínuo com essas violências sociais que acontecem o tempo todo, enfraquece, entristece, dá um grau na depressão, um grau de tristeza e agonia mesmo, e a anestesia vem para fazer com que as pessoas continuem existindo. Então, essa racionalização que me acusam, vou chamar assim, que me chamam de muito racional, ela é o quê? Você que me escuta, você é uma pessoa racional demais também nesse sentido? Você conseguiria não ser racional demais no lugar social que você ocupa? Vivendo numa desigualdade, você consegue simplesmente não pensar sobre ela? E se consegue, por quê? As pessoas que conseguem não ter que pensar o tempo todo sobre tudo o que acontece é porque elas não estão o tempo todo sob o efeito de tudo isso que acontece. Sabe por quê? Porque alguém está fazendo algo para que essa pessoa esteja nesse lugar. Num sistema social de desigualdade profunda, para que algumas pessoas durmam tranquilas em seus travesseiros, outras estão ali carregando balde de água. Outras estão ali carregando peso, carregando dificuldades, produzindo material para que essas pessoas privilegiadas continuem assim. Essa é a história do capitalismo, do neoliberalismo, da colonização. Yuval Noah Harari vai falar no seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que a história, esse entendimento ocidentalizado sobre tudo, sobre história, é o que poucas pessoas faziam enquanto todo o restante carregavam baldes de água. E é essa metáfora, essa noção, essa ideia que eu quero trazer também. Quem não racionaliza o tempo todo, quem não pensa sobre a vida o tempo todo, talvez seja pessoas que estão ali esperando chegar os baldes d'água que alguém está trazendo. São pessoas que muitas vezes são preguiçosas, que não têm condição, não têm coragem, força, não tem vontade de se colocar num campo de entendimento do mundo e espera aprender de todo mundo. São pessoas que querem ser ensinadas o tempo todo, que querem que tragam mastigado todo o pensamento sem ter aquela elaboração crítica sobre a existência, sobre a vida. Então, ser uma pessoa racional demais nem é um excesso assim, e como pensam. Ser uma pessoa racional demais nem é uma coisa que está além, é uma coisa que talvez não tenha nem como a gente sair daqui. Quando eu falo que o racional e o emocional estão juntos, é porque isso também está nesse lugar que eu falo que não é excesso, é vida. A gente está o tempo todo, enquanto pessoas dissidentes, o tempo todo ali sendo colocadas em um lugar que o emocional está o tempo todo abalado e muitas vezes está sendo colocado em xeque. E quando eu falo pessoas dissidentes, para além das que eu mencionei, né, pessoas racializadas, ou seja, negras, amarelas, indígenas, marrons, pessoas PCDs, que são pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes, especificamente nesse campo neurocognitivo. Quando eu falo de pessoas gordas, de pessoas negras que moram em situação de vulnerabilidade, quando eu falo de pessoas trans, e também aqui eu incluo pessoas com filhos. Pessoas que criam crianças também estão nesse lugar de desigualdade, de vulnerabilidade. E sobre todos esses corpos e muitos outros que eu não mencionei, são pessoas que o emocional está ali o tempo todo acontecendo também. Em todos os corpos o emocional está acontecendo. Mas inclusive pessoas que têm o seu emocional tranquilinho, segundo acham que tem, alguém está mantendo essa tranquilidade. Alguém está protegendo a casa, alguém está protegendo o emprego, alguém está dando um salário maior, alguém está garantindo algo. E as pessoas que eu mencionei aqui, que são as pessoas dissidentes de vários graus, são pessoas que, para sobreviverem, colocam seu corpo no campo. E o corpo é afeto. Viver é viver enquanto um ser afetivo, que está relacionado com emoção, com o pensar, com o sentir. Então, se o mundo inteiro elabora sobre esses corpos violências de vários níveis e graus, como que esse corpo vai ter uma paz? Como que esse corpo vai simplesmente deixar a vida levar?
como esse corpo vai simplesmente deixar a coisa acontecer. Tem aquele ditado, né, que camarão que dorme, a onda leva. Mas ninguém pergunta como estava esse camarão. Às vezes ele não está descansando, ele só está exausto. Acabou a energia. E aí que eu trago de novo. Racional e emocional não estão separados. Quando falam uma pessoa racional demais, não para de problematizar. Ela está problematizando pela própria vida. Ela está lutando pela própria vida. E essa é uma parte que eu queria falar. E agora, pegando tudo isso que foi mencionado aqui, eu quero entrar nesse outro conceito que eu coloquei, que eu conheço, sei lá quando, né? Porque, na verdade, me chamaram disso e eu peguei o nome para falar a respeito. Que é sobre ativação. Quando falam que nós, pessoas negras ou racializadas, somos ativadas demais. E vocês vão ver que tem muito a ver com essa questão da racionalização. Tem tanto a ver porque eu já comecei dando esses toques, né, essas pistas do que seriam. E a branquitude, ela cria o estereótipo de pessoa ativada e exagerada. Para quem? Quem são as pessoas que a branquitude chama de exageradas e ativadas? E a gente vai falar de como o racismo opera na construção das estéticas fantasiosas para tentar invalidar vozes de pessoas racializadas a partir daí, e vocês vão ver que isso está extremamente relacionado com racionalizar demais a coisa. Acontece que em novembro de 2022, eu estava numa reunião com uma pessoa branca que ocupa um cargo de poder numa universidade pública, e essa pessoa falou para mim que alguma coisa que eu escuto por muito tempo na minha vida, e não parei de escutar depois daquilo, mas que eu escuto muito tempo, que eu exagero os episódios de racismo e que eu sempre estou muito alerta a tudo que possa soar preconceituoso. E o interessante é que na hora que a pessoa falou isso, a pessoa falou assim: Andrade, você é uma pessoa muito ativada. Essa foi o modo como a pessoa usou para falar isso. E por um bom tempo na minha vida eu até pensei que eu pudesse ser de fato uma pessoa exagerada, que coisas que eu elaborava pudessem até ser um exagero meu. Como eu já ouvi também que pessoas falavam que eu estava procurando cabelo em ovo. E essa pessoa branca falou isso na época que eu falei que estava procurando cabelo em ovo, porque eu apontei racismo na propaganda de Dia das Mães. Mas conforme vai crescendo, conforme eu vou crescendo e a gente vai crescendo e conversando e vivendo com outras pessoas racializadas, a gente percebe que existem mecanismos da branquitude que operam no sentido de desmentir todo e qualquer tipo de agressão que nós, pessoas racializadas, denunciamos. O silêncio das pessoas racializadas, isso é importante lembrar, é fundamental para sustentar a violência branca. A violência branca ela acontece a partir do silenciamento das pessoas racializadas. E com isso que se tenta de tudo que for possível para invalidar a voz de pessoas racializadas. Portanto, esse estereótipo criado sobre determinados grupos, como quando chamam pessoas racializadas de ativadas, exageradas, racionais demais, é uma ferramenta de silenciamento, de deslegitimação e de perversão das vivências que são indesejadas por esses motivos que eu falei, né? Então, uma pessoa ativada, segundo a branquitude, é aquela pessoa que, de tanto vivenciar episódios de discriminação, preconceito e racismo, passa a reconhecê-los com facilidade. A gente vê tanto isso que quando a gente nomeia, a gente não para mais de ver o que está acontecendo. E talvez algumas pessoas racializadas até prefiram não nomear para não se expor a essa violência que é identificar com tanta facilidade. E a branquitude, em vez de perceber os efeitos danosos, né, dessa vivência exposta a episódios agressivos, ela inverte o significado e transforma isso em culpa da pessoa racializada. Ou seja, passa a criticar a pessoa por estar em sua percepção sempre ativada, sempre sensível e sempre detectando essas micro e macro violências. Lembrando que micro e macro violências é um nome didático, mas não existe violência micro. Talvez a micro ela se refira ao individual, ao mais próximo do sujeito, e a macro aos grupos sociais maiores. Mas acontece que a pessoa exagerada, ativada, também segundo a ótica da branquitude, é também aquela pessoa que aumenta as proporções dos eventos racistas para chamar atenção ou para se vitimizar. Ou seja, a branquitude vai dizer que nós estamos exagerando, é o famoso mimimi. Nós estamos extrapolando, nós estamos indo além do que precisava, você está vendo muita coisa
nisso tudo, está se vitimizando. Ou ainda pode dizer, né, que são pessoas que não fazem uma leitura e uma interpretação adequada da realidade, criando uma tempestade em um copo d'água. Ou seja, sempre vão transformar em excesso a nossa crítica, que é uma crítica basal. E esse comportamento de silenciamento, ele deve ser combatido, tem que ser rejeitado, tem que ser transformado. Porque essas ações cotidianas de silenciamento das pessoas racializadas, né, elas podem servir de reforçadoras do racismo, que vão utilizar disso tudo para silenciar ainda mais pessoas racializadas para que elas não denotem, não falem, não exponham os problemas da branquitude. Ao passo que combater essas coisas pode representar uma importância muito grande na luta antirracista. Nós não podemos acreditar que nós somos as pessoas erradas, produzindo sobre nós uma culpa que a maioria das pessoas racializadas experimentam, que é esse lugar de: será que eu falei muito? Será que eu exagerei? Será que eu não deveria ter falado? Será que eu deveria ter ficado no meu canto? E, na minha opinião, o antirracismo ele precisa disso. Ele tem que ser diário, não só à luz do politicamente correto. Então a gente tem que pensar: como que eu faço para isso não acontecer e ser silenciado? A gente tem que falar. Só que aí a gente fala e a gente se culpa porque falou muito, e muitas vezes não é nem uma questão de culpa, é uma questão de realmente não poder fazer nada, porque a gente corre riscos de perder o emprego que alimenta a nossa vida, a nossa família, que nos garante o básico. A gente está numa relação de poder em que, se a gente fala muito, a gente pode perder muitas coisas, inclusive indicações de trabalhos, de pesquisa, etc. Nem todo mundo tem condição de poder falar o que quer mesmo e o que precisa, mas quem pode falar, deveria falar. Quem podendo falar, quem podendo fazer, não faz, é racista, é reprodutora do racismo. A pessoa que pode falar e escolhendo livre e espontaneamente não fala, é uma pessoa que está usando do seu lugar de privilégio e de vantagens. E o racismo adora e precisa dessas pessoas e desses comportamentos. Pense aí comigo, quantas vezes você apontou algum comportamento ou alguma fala de uma pessoa branca ou de um homem dizendo que ali havia racismo ou machismo e recebeu como resposta "Não, você está exagerando." Quantos foram os momentos em que você que me escuta, e inclusive eu, nos recusamos a entrar num estabelecimento ou nos recusamos a prosseguir numa conversa porque o tom ali era preconceituoso e as pessoas falaram pra gente: você precisa levar as coisas mais na esportiva. Não dá pra ficar ativada o tempo todo, assim você vai pirar. E existem muitas frases que são usadas em momentos assim e que a branquitude usa para silenciar o nosso incômodo e silenciar a própria violência dessa branquitude. Frases como: "Você precisa relaxar um pouco, fica vendo racismo em tudo." Não pode falar mais nada hoje em dia, agora tudo é racismo. "Você precisa ter menos ódio, isso vai te fazer mal, nem tudo é sobre racismo." Será que você não entendeu errado? Às vezes a pessoa quis dizer outra coisa. Olha, você não pode ficar com essa paranoia achando que todo mundo é preconceituoso. "Ai, não tem isso de racismo, somos todos iguais, você que leva tudo pro lado pessoal." Quais outras frases você já ouviu? Qual outra frase que você já ouviu que você é colocar nesse lugar de uma pessoa que está exagerando muito, quanto na verdade você está falando o mínimo ainda? Você nem está falando tudo do jeitinho que você gostaria, né? E o que essas frases têm em comum? O objetivo do discurso racista, que é relativizar violências e tentar enfraquecer desconfortos que as pessoas racializadas sentem diante de episódios racistas. Pessoas amarelas, mulheres amarelas principalmente, são colocadas e desenhadas socialmente para serem aquelas mulheres belas, recatadas e do lar. Elas que não fazem isso, as que fazem de outro jeito, que denunciam os comportamentos que tentam moldá-las nesse lugar, que tentam falar com muito mais incisão, né, uma pessoa mais incisiva, assertiva, objetiva, são consideradas exageradas, ativadas demais, tá querendo causar. Então, ambos os termos, né, ativada, exagerada, são usados, mesmo que de maneira oculta, como uma estratégia racista de desapropriação do direito à fala dessas pessoas racializadas. Mas não apenas, mas também de mulheres, de mães, de pessoas com filhos, de pessoas com outras condições de vida, de corpo, de existência. E é aí que a gente precisa perceber.
o silenciamento é uma prática de racismo, de branquitude, de colonialismo. E tudo isso que eu menciono vai retirar do sujeito o direito lúcido de se manifestar contra ações opressoras. Na Igreja Católica tem o lugar do confessionário. Você tem que ir lá nesse confessionário para falar o que você se sente errado, culpado e tal, para ser perdoado. Esse confessionário, ele marca um lugar onde você não pode ser quem você é, e se você fizer isso, você tem que pedir desculpas. E parece que a branquitude busca um confessionário o tempo todo. Sabe quando? Quando você começa a problematizar tudo, a pessoa fala, nossa, que exagerada você é. Você devia procurar tratar isso na terapia. Faz da terapia esse confessionário contemporâneo. Por quê? A pessoa que vai sinalizar os seus problemas, que vai problematizar o mundo, que vai falar do que realmente está pensando, vai ser quase considerada uma pessoa, entre aspas, loucas. Vai tirar dessa pessoa o direito legítimo da crítica, pois ela está em estado de delírio, está exagerando, está fazendo coisas excessivas. Entre muitas outras estratégias, as práticas de violência costumam usar de recursos de silenciamento, seja ele objetivo, ou seja, eliminando a vida da pessoa de um modo geral, ou simbólico, que são várias formas como essas que eu mencionei até agora, que vai silenciar a vida, a vivência, a existência de pessoas racializadas, de crianças ou de qualquer que seja o grupo que se deseja controlar. Se você quer controlar alguém, silencia. Silencia a sexualidade, silencia o direito à reclamação, silencia o direito à cobrança, silencia um monte de coisa. A subjetividade se faz também a partir da linguagem. Quando tiramos o direito de uma pessoa se expor e falar, nós estamos tirando também o direito dela existir. Se a gente retira a legitimidade da fala, se anulamos a validade da voz e se definimos como incapaz o sujeito falante naquele momento, nós estamos significando que sua narrativa não merece ser considerada nesse conjunto, sabe, de construção da sociedade, da realidade. Por quê? O silenciamento é uma tática colonial. O desmatar, o limpar, o excluir, higienizar, purificar, a ponto de que só exista ali o sujeito do modelo esperado pela branquitude. E o corpo que não é um corpo da branquitude, é um corpo que vai ter que ser limpo, higienizado e recaracterizado. Mas nunca vai ser um corpo da branquitude, vai ser um corpo em constante falta e em constante sofrimento por não ser representado. E o problema perigoso é cair na culpa. O episódio anterior fala sobre culpa. Sugiro muito que vocês dêem uma olhada. E aproveitando recomendações, eu queria pedir encarecidamente para você que me escuta, que compartilhe os episódios daqui com outras pessoas, compartilha nos stories, marca o meu @ do Instagram, que é andreone.medrado, eu reposto o seu story. E também curte esses episódios. Vai lá no meu perfil vai aqui no meu perfil do Spotify. Ali logo na hora que você abre na página do meu perfil, vai ter uma parte lá embaixo de ativar o sininho. Aí você vai receber uma notificação sempre que eu publicar um episódio novo. Segue o episódio, o canal, né, aqui o perfil, isso é muito importante. E se você puder ainda, vai lá e deixa sua avaliação de 1 a 5 estrelas. Isso é muito importante para poderem divulgar, para o Spotify poder sugerir episódios para outras pessoas que ainda não conhecem. Então, dá essa forcinha, dá essa propagação da voz, se você achar que vale a pena. Voltando aqui, nada disso que a gente conversou até agora, sobre falar o que pensa, sobre politizar, problematizar, denunciar, sobre ser uma pessoa ativada, nada disso é um excesso. Isso não é um exagero de gente racializada, de gente dissidente. Não há vantagens nessas pessoas racializadas e dissidentes estarem expostas diariamente aos discursos racistas e coloniais. Pelo contrário, os impactos sobre as emoções, que a gente está falando tanto, né, do racional e emocional, o impacto disso são, no geral, no nosso sentimento, são muito altos para que a gente faça isso porque a gente quer fazer. A gente faz porque a gente precisa. Ansiedade, angústia, baixa autoestima, entre muitas outras coisas, são só alguns exemplos. Se existe vantagem nisso tudo, essa vantagem é da branquitude, do patriarcado, do colonialismo, que cada vez mais se beneficia desses processos coloniais enquanto um processo produtor de desigualdades que, por sua vez, vai manter a branquitude e o colonialismo em seus assentos privilegiados. Isso explica por que é tão importante manter essa dinâmica de silenciamento e de taxação. Por que é tão importante ficar marcando e estigmatizando pessoas que falam e que se expressam e que estão ali o tempo todo
racionalizando. E para não ficar só um podcast que vai falar, um episódio que vai falar só sobre os problemas, eu vou me atrever a falar algumas sugestões. Algumas sugestões para romper com esse mecanismo violento e desumanizador. Por exemplo, uma delas, reconheçam seus privilégios. Sejam eles do masculinismo, sejam eles brancos, mas reconheçam seus privilégios. Aqui no caso específico da ativação e exagero, reconheça os seus privilégios brancos. Mas também reconheça seus privilégios de pessoa cisgênera, de uma pessoa que é uma pessoa neurotípica, né? Uma pessoa que está dentro da média, que não se incomoda muito em usar certas máscaras. Pessoas que performam a normalidade com mais facilidade, reconheçam seus privilégios. Saber que você ocupa um lugar de privilégio social e histórico é um caminho para que se perceba que certas vivências passarão em branco por você. E passar em branco é isso mesmo, não é piada, não. É passar em branco porque vai passar segundo a estigmatização e modelo da branquitude. Ou seja, você lerá o mundo pela lente branca, que é a atitude mais instantânea em uma sociedade racista. O mesmo para a atitude misógina, transfóbica e tudo mais numa sociedade como a nossa. E por esse motivo você pode nem perceber o racismo, a transfobia, a misoginia de modo tão fácil. Porque para perceber, você vai precisar saber do seu lugar na sociedade e a sua ação passa por reconhecer o racismo e lutar contra ele. Uma outra sugestão, pense um minutinho antes de emitir uma opinião de invalidação. Pensar antes de emitir um juízo de valor pode ser um ato de respeito, inclusive. Ainda que você tenda a discordar de um episódio dito racista, ou misógino, transfóbico ou qualquer outra coisa, tipo capacitista, você pode olhar para os seus privilégios brancos ou então coloniais e tentar, em vez de invalidar aquela fala, compreender o que está sendo falado. Também não faça da pessoa racializada ou da pessoa dissidente a sua escola de antirracismo e de descolonização. Procure por conta própria entender a questão. Em vez de usar o seu tempo para emitir a sua opinião apressada e precipitada, vá lá estudar, porque não é dever das pessoas dissidentes, além de toda essa carga emocional e social e histórica de desigualdades e vulnerabilidades, ter que te estudar, ter que te ensinar, ter que te colocar num lugar de aprendizado. Faça isso, sair desse lugar de conforto, de que tudo vai chegar às suas mãos e que vai chegar assim, de mão dada, como no colonialismo sempre tem alguém que trabalha para alguém, como eu falei, é um movimento também anticolonial. Você tem feito isso? Outra sugestão, passe a reparar mais no seu comportamento. Observe quantas vezes ao longo do dia, da vida, da semana, existe essa atitude, esse ímpeto, essa ação de invalidar fala de pessoas não brancas, de pessoas não dissidentes, de pessoas não colocadas no sistema, ou seja, de pessoas dissidentes. Repare quantas vezes, mesmo sem compreender a dimensão do racismo e o contexto de certa crítica, você emite uma fala em defesa, mesmo que seja em silêncio. Quando você não escuta o que a pessoa fala, quando você sempre traz exemplos da sua vida pessoal para querer dizer ou justificar o comportamento que é social e histórico, que está oprimindo aquela pessoa que está falando. Quantas vezes você não escuta, porque enquanto a pessoa elabora algo, você já está ali produzindo uma crítica devolutiva, sendo que, em vez de olhar para dentro, a gente olhar para nós e falar, será que eu estou errada? Vamos pensar e fazer isso, porque em vez de fazer isso, a gente vai lá e emite uma opinião. Isso é parte do pacto narcísico branco, mas que é o narcísico cisgênero, narcísico colonial, de modo geral, e que se vale dessas pessoas brancas ou privilegiadas em outros graus para se protegerem entre si. Quando se invalida uma denúncia racista, por exemplo, você está protegendo o discurso branco, que é racista em todas as instâncias. Quer se descolonizar? Porque desconstruir já parece que não serve mais a palavra, tem que ser descolonizar. Tem que se ver, tem que reparar no próprio comportamento, tem que aprender a se enxergar, tem que se olhar no espelho e ver a sua imagem ali como ela está. E a imagem privilegiada, que pode ser opressiva e violenta. E daí você pode expandir, observa como acontece nos grupos historicamente subjugado. Em geral, certas atitudes são sempre postas sobre questionamento e não raramente sobre desaprovação. É assim com mulheres que falam a mesma coisa que homens, mas que são tidas por alteradas e violentas, Aquela mulher que fala a mesma coisa que o homem falou, só que porque foi uma mulher que disse, ela tá alterada, tá exagerando, tá brigando. Pessoas racializadas que, mesmo ocupando o mesmo espaço de pessoas brancas, nunca são legitimadas no seu ato. A pessoa branca fala uma coisa, todo mundo aceita e concorda. Uma pessoa negra, racializada, amarela, fala uma outra coisa, aí já duvidam. Ela precisa provar que sabe, seja provando com títulos, com fontes ou com tudo junto, porque ela é desacreditada.
Então, se você leva essa lógica para os relacionamentos, você também vai poder ver que mesmo em relações afetivas sexuais, em que se pressupõe o amor e cuidado, mecanismo de invalidação é usado para manter hierarquias abusivas. E se a gente quer equidade, isso não pode continuar. Se a gente está falando de descolonização, seja quem for, seja qual corpo for, é preciso olhar para nós, para nossa história, para a história que estão contando da história. É importante a gente entender, se posicionar e pensar melhor. Será que uma pessoa que está o tempo todo problematizando, ela está só racionalizando em excesso? Ou ela está protegendo a própria vida? Ou ela está inconformada com a sociedade? Uma pessoa ativada, ela é ativada porque ela quer? Ou porque o mundo produz ela nesse lugar? E quem critica tudo isso, quem produz todas essas culpas em volta dessas pessoas, será que não está compactuando com a colonização? O que nós temos feito para evitar esses processos? O que você tem feito? O que você tem participado? Onde você tem atuado? Como você tem pensado e escutado pessoas dissidentes? Você realmente acha que são racionalizações excessivas? Ou é a inconformidade necessária? Como que a gente vai sair do lugar se a gente não se politizar, se a gente não fizer um movimento ativo? Deixar a vida levar, a vida vai te levar para o caminho da colonização. Essa é uma coisa que eu não tenho muita dúvida. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?